Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? É comum entre as pessoas existir essa dúvida. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Quem nunca teve essa dúvida? Com certeza muitos tiveram. Com certeza muitos também têm ainda esta dúvida. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Gostaria muito de saber a vontade de Deus para a minha vida. Muita gente tem essa vontade, esse desejo. Uma boa oportunidade para juntos aprendermos qual a vontade de Deus para a minha vida. Chegou o momento, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos juntos tentar entender a vontade de Deus para a nossa vida? Com certeza, depois dessa nossa reflexão, teremos algumas boas informações e vai facilitar o nosso entendimento a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro, a vontade de Deus é que sejamos salvos. Se você ainda não é salvo, saiba que a vontade de Deus é que sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, com respeito à vontade de Deus para nossas vidas, em primeiro lugar, precisamos entender que a vontade de Deus é que sejamos salvos. Se porventura você ainda não é salvo, saiba que a vontade de Deus para a sua vida é que você seja salvo. Já é salvo? Graças a Deus, glória a Deus por isso. Se você já é salvo, saiba que a vontade de Deus para aquele que é salvo é a nossa santificação. Que a gente saiba possuir o nosso corpo em santificação para a glória do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4, assim está escrito: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. A vontade de Deus para nós que somos salvos é a santificação. Como ser santificado? Essa dúvida também é comum para os cristãos, em especial os novos convertidos. Eles têm dificuldade, todos nós temos dificuldade no início de saber como ser santificado. Se o que estamos fazendo está certo, se está errado, é normal. Vamos aprender um pouco como ser santificado. No Evangelho de João 17:17, Jesus nos ensina: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De repente a gente pode estar fazendo algumas coisas pensando que estamos sendo santificados, quando na verdade a santificação verdadeira ela ocorre através da palavra do Senhor. Preste atenção, disse Jesus em oração a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdadeira santificação, ela é através da palavra do Senhor, da praticidade da palavra do Senhor. É importante a gente saber que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sabendo disso, a gente vai procurar fazer a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Confira comigo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e perfeita. O Senhor Jesus ele fez muitas orações, mas dentre elas tem uma que ela se encaixa muito bem nesse nosso assunto, nessa nossa reflexão. Ele orou certa vez fazendo a mesma oração por 3 vezes. E ele conclui estas orações dizendo: seja feita a tua vontade. Ele fala com o Pai e diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai,
Se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ou seja, seja feita a tua vontade. É importante a gente saber que nossa vontade carnal jamais será a vontade de Deus. Nossa vontade não vai ser nunca a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz assim: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Portanto, segundo essa passagem, o nosso querer, com certeza, nunca será a vontade de Deus. Por isso, precisamos andar em Espírito para que a gente possa realizar, fazer a vontade de Deus. Quando se trata de oração, o Senhor Jesus nos ensinou como orar. E nós vamos aprender com Ele como é que a gente deve orar. Mateus capítulo 6, versículo 10, disse Jesus: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou que a gente deve orar para que a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas, assim na terra como ela é lá nos céus. O apóstolo São Paulo, um dos grandes apóstolos do Senhor, ele também nos ensina, ele também nos orienta a respeito da oração, como é que nós devemos proceder, como é que nós devemos agir. E partindo da oração, a gente já tem uma grande noção a respeito da vontade do Senhor. No capítulo 5, versículo 17 da carta aos Efésios, Paulo nos diz o seguinte: Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. Como a gente pode perceber, esse assunto ele é de grande importância. A gente procurar entender a vontade do Senhor. Dê graças a Deus. É uma recomendação da parte do Senhor que a gente deve dar graças a Deus por tudo. Afinal de contas, o Senhor está no comando de nossas vidas. É Ele que dirige nossos passos. É Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. E depois que nós entregamos nossas vidas ao cuidado do Senhor Jesus, nada acontece conosco por acaso. Deus está no comando, Deus está na direção e a gente precisa dar graças ao Senhor. Isso está relacionado à vontade do Senhor. No capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo 20, o apóstolo São Paulo nos ensina o seguinte: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo São Paulo diz: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ok? Entendemos que em tudo a gente deve dar graças ao Senhor, porque o Senhor está na direção, no comando de nossas vidas e nada acontece por acaso conosco. Tratando-se do assunto da vontade de Deus, Jesus nos dá uma grande revelação. Preste atenção o que Jesus nos ensina a respeito da vontade de Deus. Isso é muito importante. Eu chamo sua atenção porque é muito importante. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isto é muito sério. Precisamos entender qual é a vontade de Deus, precisamos procurar fazer a vontade do Senhor, porque Jesus nos revelou que aqueles que vivem de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem nenhum compromisso com o Senhor, esses não vão entrar, segundo o Senhor Jesus. Para saber a vontade de Deus é necessário, preste atenção, para saber a vontade de Deus é necessário. O que é necessário? É necessário conhecer as Escrituras Sagradas, porque caso contrário, você vai fazer coisas pensando que está fazendo a vontade do Senhor,
você poderá fazer coisas que não estará fazendo a vontade do Senhor por falta de conhecimento. Escuta o que falou o Senhor Jesus. Disse o Senhor Jesus em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a pessoa não conhece as Escrituras, ela está muito fácil de cometer erros, equívocos. Por isso que é importante, é necessário a gente conhecer as Escrituras Sagradas e procurar conhecer cada vez mais. Na proporção que a gente vai conhecendo, a gente vai deixando de cometer determinados erros. Vamos procurando fazer a vontade do Senhor. Isso é muito importante. Vamos terminar nossa reflexão fazendo uma aplicação em nossas vidas. Quando se conhece a palavra de Deus, quando se procura praticar a palavra do Senhor, quando pratica a palavra de Deus, observa bem o que é que acontece na vida da pessoa. Eu vou terminar lendo para você, deixando para você o Salmo 1, os 3 primeiros versículos, que é muito importante. O Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, assim está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É por isso que Deus quer que a gente faça a vontade dele, porque Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos. Para que assim aconteça, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, precisamos meditar na palavra do Senhor, precisamos procurar colocar em prática a palavra do Senhor. Como nós vimos, a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. A palavra do Senhor, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E aqueles que praticam a palavra do Senhor, esses realizam a vontade do Senhor. E tudo quanto eles fazem serão bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Procure praticar a palavra do Senhor. Você quer praticar a palavra do Senhor? Procure conhecer a palavra do Senhor. Você quer conhecer a palavra do Senhor? Estude, medite na palavra do Senhor.